vamos dar início ao termo de colaboração número 52. 16 de mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, presente os procuradores de Judiciário Luiz Miguel Dias e Renato Silva de Oliveira, compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF número 015-225-3894, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Daniela Pereira da Silva, OABRJ 102041, e Alexandre Wunderlich, OAB Rio Grande do Sul 36846, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo com a colaboração do Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeos próprios e declaram não estar fazendo uso oculto de simulado de qualquer equipamento sobre as penas legais. Observadas todas as cautelas e sigilos determinados, atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto no artigo 4º a 7º, pergunta ao senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior. Os advogados lá presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, são. O senhor renunciou o direito ao silêncio e afirmou o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Federal? Pretendo. O senhor, junto aos seus defensores, autoriza expressamente está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Estou. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo parte 2, item 6, pretende responder as questões formadas? Pretendo. Então vamos às questões. No tocante ao anexo parte 2, item 6, o senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor André Vital? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor Carlos Armando Pascoal? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor João Antônio Pacífico? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo Luiz Bueno? Tive, sim. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor Sérgio Neves? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor Walter Lana? Tive, sim. As doações feitas por esses senhores, todas elas foram feitas em nome da Odebrecht? Foram feitas em nome da Odebrecht. E em que contexto foram feitas essas doações? Dentro do processo da sistemática nossa de doações eleitorais, no sistema de Caixa 2, foi trazida a meu conhecimento, individualmente por cada um desses executivos, uma lista com os pedidos do que eles iam doar. Eu consolidei essas listas, levei para uma discussão com os outros LEs presentes das outras empresas que também iam fazer doação para não haver duplicidade de doações, e nós consolidamos isso e transformamos na doação que a Odebrecht iria fazer para esses candidatos aqui a pedido dos meus executivos. Então todos os agentes públicos mencionados por esses executivos que eram subordinados ao senhor, em algum momento passaram pelo senhor e o senhor teve ciência de tudo? Tive ciência do conjunto e aprovei que eles fossem integrados dentro do sistema nosso para pagamento da campanha. Eu não insisto que eu não discuti individualmente, mas eu tenho ciência e a responsabilidade por ter permitido o pagamento. Mas os seus executivos tinham delegação para poder decidir se era o caso de fazer doação ou não era o caso? Essa era a sistemática nossa. Eu dentro do processo eleitoral, naquele primeiro relato que eu fiz, eu expliquei que a delegação para entender a quem deveria ser doado era do líder geograficamente estabelecido, e aqui nós temos os 6 diretores superintendentes que tinham essa responsabilidade de identificar aonde as doações deveriam ser feitas. Muito bem. Os senhores apresentaram ao Ministério Federal uma série de documentos que instruem essas doações feitas pelos seus executivos. Essas doações feitas pelos seus executivos. Enfim, como não foram doações que foram diretamente autorizadas pelo senhor, eu acho que não é o caso de eu perguntar cada uma delas, exatamente porque, enfim, não foi o senhor que decidiu especificamente, mas o senhor tem ciência de todos esses documentos? Tenho ciência, os documentos são cópias fiéis que saíram do sistema Drausis, um sistema onde a Odebrecht usava para fazer pagamento de recursos ilícitos, né? Então, são cópias fiéis do que é contemporâneo lá no sistema Drausis. Tá certo. E o senhor sabe se esses seus executivos também estão colaborando? Os 6 executivos que nós estamos falando aqui, eles são colaboradores dentro do programa da Odebrecht com o Ministério Público.
E todos os agentes públicos mencionados por eles são agentes públicos que o senhor tem ciência? Se meu executivo trouxe para a colaboração dele, eu tenho ciência de que ele constava nas listas que o meu executivo se preparou para fazer as doações irregulares. Tá certo. E essas listagens que foram encaminhadas, o senhor já teve oportunidade de olhá-las, por exemplo? Eu passei o olho, identifico que são todos agentes públicos, não conheço 20% das pessoas que estão aqui pessoalmente, mas sei que os meus executivos tinham relação direta com esses agentes públicos e por isso pediram doações de forma ilícita para eles. Tá certo. Então todas as práticas feitas pelos seus subordinados eram com o seu conhecimento? Era com o meu conhecimento. E com a sua anuência? Com a minha anuência. Tá certo. Porque eles agiam por delegação, sua e do senhor Marcelo Debrecht também? Marcelo, aí o que eu fiz foi delegado por Marcelo, ou seja, aí a anuência era de Marcelo, era para mim. Entendi. Bem? Doutor Renato, o senhor tem alguma pergunta? Só um instante, por favor, só um tinha alguma alçada, algum valor coberto por essa autonomia? Não, senhor. Como a gente pressupunha que no momento que ele fazia essa avaliação ele entendia que era importante o valor que ele definia e ele sabia que esse valor ia ser alocado ao centro de custo de operação dele, a gente não ficava discutindo se era muito ou era pouco, ou seja, a única condição que existia é que ele deveria ter um centro que gerasse resultado, ele não podia levar isso a prejuízo e o acionista aportar dinheiro para pagar alguma coisa que ele enxergou que ele queria fazer com o dinheiro do acionista. Tá certo. Bom, eu vou, assim, acho difícil que o senhor consiga se lembrar o nome de todas as pessoas mencionadas pelos seus executivos, até porque eram tratados diretamente por eles, mas eu vou efetivamente ler o que está relacionado a cada um dos seus executivos e o senhor diz se eram ou não eram. Com relação ao senhor, ao executivo André Vital, há menções Antônio Carlos Magalhães Neto, em 2012, no valor de 2,2 milhões, codinome Anão. Mário Kertes, em 2012, no valor de 400 mil, codinome Roberval Taylor. Nelson Pellegrino, 2012, no valor de 1,5 milhões, codinome Pelé. Paulo Câmara, 2012, no valor de 50 mil, codinome Amigo C. Henrique Carvalhal, 2012, no valor de 100 mil, codinome Buzu. Valdir Pires, 2012, no valor de 80 mil, codinome Soneca. Thiago Correia, 2012, no valor de 50 mil, codinome Alba. Geraldo Júnior, 2012, no valor de 90 mil, codinome Bico. Marcelo Nilo, 2013, no valor de 300 mil, codinome Rio. Procede essa? Tenho ciência, procede, são pessoas da área de operação geográfica do André Vital. André Vital, certo. Carlos Armando Pascoal, estão relacionados a ele. Paulinho da Força, 2010, valor 200 mil, codinome Boa Vista. Roberto Freire, 2010, 200 mil, codinome Curitiba. Rodrigo Garcia, 2010, valor de 200 mil, codinome Suíça. Fernando Capês, 2010, valor de 100 mil, codinome Brasília. Arnaldo Jardim, 2010, valor de 50 mil, codinome Carajás. Barros Munhoz, 2010, valor de 50 mil, codinome Cruzeiro do Sul. Carlos Zaratini, 2010, valor de 50 mil, codinome Guarulhos. Campos Machado, 2010, valor de 50 mil, codinome Itabuna. Celso Russomano, 2010, valor de 50 mil, codinome Itacaré. Duarte Nogueira, 2010, valor de 50 mil, codinome Ponta Porã. Edinho Silva, 2010, 50 mil, codinome També. Edson Aparecido, 2010, valor de 50 mil, codinome Tubiara. João Paulo Cunha, 2010, valor de 50 mil, codinome Santo André. José Aníbal, 2010, valor de 50 mil, codinome Navegante.
Vicente Cândido, 2010, valor de 50 mil, codinome em Palmas. Francisco Chaves, 2010, valor de 30 mil, codinome em Campinas. José Genuíno, 2010, valor de 30 mil, codinome em Natal. Ricardo Montoro, 2010, valor de 30 mil, codinome em Macapá. Alberto Massafera, 2010, valor de 30 mil, codinome em Ribeirão Preto. Eimael, 2010, valor de 50 mil, codinome em Itatiaia. Vicentinho, 2010, valor de 30 mil, codinome em João Pessoa. Procede essa lista? Tenho ciência da lista, são pessoas da área de operação geográfica do Dr. Carlos Armando Pascoal Aero. Tá certo. Com relação ao senhor João Antônio Pacífico, há relações nos documentos apresentados relacionados a Eduardo Campos, no ano de 2008, 2010 e 2012, no valor de 11 milhões, codinome Neto. Marconi Pirillo, 2010, valor de 200 mil em 2014. E 2 milhões e meio e 2 milhões. Marconi Pirillo, 2010, valor de 200 mil em 2014, valor de 2 milhões e meio. Codinome Patati e Padeiro. Jarbas Vasconcelos, 2010, valor de 700 mil, codinome Viagra. Sérgio Guerra, 2010, valor de 1 milhão e 60 mil em 2012. 2010, valor de 1 milhão e 60 mil. Em 2012, valor de 450 mil, codinomes Batalha e Chorão. Bruno Araújo, em 2010, valor de 300 mil. Em 2012, valor de 300 mil, codinome Jujuba. Garibaldi Alves, em 2010, valor de 200 mil, codinome Lento. Fernando Bezerra Coelho, 2010, valor de 200 mil, codinome Novilho. Iris Rezende, valor de 300 mil, codinome Babão. José Chaves, 2010, valor de 100 mil, codinome Chaveiro. Paulo Rubens Santiago, 2010, valor de 76 mil, codinome Bronca. Sandro Mabel, 2010, valor de 140 mil, codinome Biscoito. Rinaldo Leitão, 2010, valor de 100 mil, codinome Cunhado. Robson Faria, 2010, valor de 100 mil, codinome Bonitinho. Rosalva Ciarni, 2010, valor de 550 mil, codinome Carrossel. Fábio Faria, 2010, valor de 100 mil, codinome Bonito. José Roberto Arruda, valor de 1,166 milhão, codinome Parreira. Agnello Queiroz, 2010, valor de 1 milhão, codinome Cumprido. Renan Calheiros, 2010, valor de 500 mil, codinome Justiça. Procede essa Tenho lista? ciência e são pessoas da área de operação geográfica de João Antônio Pacífico. Tá certo. Sérgio Neves. Ricardo Ferraz, 2010, valor de 400 mil, codinome Duro. Luiz Paulo Veloso Lucas, 2010, valor de 400 mil. Em 2012, valor de 100 mil, codinome Filhote. Márcio Lacerda, 2012, valor de 1 milhão, codinome Porsche. Procede essa lista? Tenho ciência e são pessoas da área de operação geográfica do Dr. Sérgio Neves. Tá certo. No tocante a Valperlana, tem os seguintes nomes: Denise Salvati, 2010, valor de 300 mil, codinome Fantasma. Lazy Hoffman, 2008, valor de 150 mil. E 2010, valor de 450 mil. Em 2014, valor de 3 milhões e meio, codinome Amante. Ieda Cruzius, em 2010, valor de 600 mil, codinome Balzac. Procede essa lista? Procede a lista. Eu era da área de influência de operação do Dr. Walter Lana. Eu acho que tem um erro de 2014. O Dr. Walter Lana não trabalhava mais conosco. E essa doação de 3 milhões e meio encontrada, ela está no meu relato sobre o codinome de coxa da doutora Glaze Hoffman. Então essa de 3 milhões e meio foi intermediada pelo senhor diretamente, pedida não foi só uma ciência que o senhor não, essa está no meu relato, é que ela está incorreta, porque o Dr. Walter Lana já não trabalhava mais na consultora naquela data. Entendi. Todos os demais só têm apenas ciência e eles agiram por delegação. Por delegação. É isso. Esse de 3 milhões e meio. É o meu relato específico. O senhor teve uma atuação preponderante. Preponderante. Pedido do Dr. Marcelo também. Tá certo. Com relação ao executivo Luiz Antônio Bueno Júnior, constam na lista: Beto Mansur, 2014, valor 300 mil, codinome Blindado. João Paulo Paca, 2014, valor 300 mil, codinome Benzedor.
Luiz Fernando Teixeira, 2014, valor de 300 mil de nome Lamborghini. Consegue essa lista? Certo, tem ciência e são pessoas da área de operação geográfica do Dr. Luiz Bueno Júnior. Tá certo. Com relação a essas doações, o senhor não pode falar muito porque o senhor apenas teve ciência, né? E organizou a listagem, é isso? E consolidei o que eles trouxeram para levar para discussão com os outros presidentes das empresas que iam fazer doações naquelas campanhas. Tá certo, mas as doações foram todas autorizadas. Foram todas autorizadas no conjunto das empresas. E também estão no sistema Drausis? No sistema Drausis, os anexos que nós estamos colocando, eles são cópia contemporânea do sistema Drausis, corroborando como os pagamentos foram organizados pelos executivos. Tá certo. Eu não tenho mais perguntas, o senhor tem? Esse 2014 do Walter Lana foi para quem mesmo? Foi para Gleisi Hoffmann. Não foi do Walter Lana e não foi no codinome Amante. Nós fizemos no codinome Coxa e está num relato específico meu porque foi uma autorização minha a pedido do Dr. Marcelo. Tá, tem Gleisi Hoffmann em 2008 no valor de 150 mil. 2008. Os outros dois, 2008 e 2010, 150 mil em 2008 e 450 mil em 2014, sob o codinome Amante, foram feitas, organizadas pelo Walter Lana e com a minha ciência. Tá, 2008, 150 mil. 2010, 450 mil. 450 mil. Walter Lana. Perfeito. Para Gleisi Hoffmann. Sob o codinome Amante. Codinome Amante. Em 2014, o senhor falou que já não... Já o Walter Lana não estava, foi um relato meu, já prestado ao Ministério Público, onde eu assumi, autorizei o pagamento a pedido do Dr. Marcelo para a doutora Gleisi. É um anexo próprio e o codinome lá foi usado Coxa. Okay. Já feito, doutor. Tá bem. Doutores, o senhor quer acrescentar alguma coisa mais? Doutores advogados? Bom, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo, sem consignado, será agora encerrada a gravação aqui dos olhos, seguida livre, assinado tempo, também registro presenteado. Vamos ligar.